Bom dia, alunos, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar continuidade ao projeto Leitura e Escrita, Se é Palavra, é um Dom. Como eu falei para vocês, o projeto que foi nos apresentado pela CEMED, de Rio Largo. Então, hoje vamos conhecer mais um conto. Nas aulas anteriores, nós trabalhamos nos outros encontros, no nosso primeiro encontro, na verdade, nós trabalhamos sobre felicidade clandestina e sobre o conto Feliz Aniversário, ambos de Clarice Lispector. Fizemos algumas atividades, discutimos, e hoje eu vou apresentar para vocês o conto A Partida, de Osmar Lins. E a partir da leitura desse conto, e a partir de um vídeo que eu vou enviar, vocês irão fazer algumas questões, para que vocês conheçam o conto. Enquanto nós fomos fazer nossa produção dos fanzines, vocês já estejam com esse conhecimento a respeito de cada conto, desse gênero, certo? Então, eu vou fazer aqui a leitura para vocês, certo? Vamos lá. Projeto Leitura e Escrita, Se é Palavra, é um Dom. A Partida, Osmar Lins. Hoje, revendo minhas atitudes, quando vim embora, reconheço que mudei bastante. Verifico também que estava aflito e que havia um fundo de mágoa ou desespero em minha impaciência. Eu queria deixar minha casa, minha avó e seus cuidados. Estava farto de chegar a horas certas, de ouvir reclamações, de ser vigiado, contemplado, querido. Sim, também a afeição de minha avó incomodava-me. Era quase palpável, quase um objeto, uma túnica, um paletó justo que eu não pudesse despir. Ela vivia a comprar-me remédios, a censurar minha falta de modos, a olhar-me, a repetir conselhos que eu já sabia de cor. Era boa demais, intoleravelmente boa e amorosa, e justa. Na véspera da viagem, enquanto eu a ajudava a arrumar as coisas na maleta, pensava que no dia seguinte estaria livre e imaginava o amplo mundo no qual iria desafogar-me. Passeios, domingos sem missa, trabalho em vez de livros, mulheres nas praias, caras novas. Como tudo era fascinante, que viesse logo. Que as horas corressem e eu me encontrasse imediatamente na posse de todos esses bens que me aguardavam. Que as horas voassem, voassem. Percebi que minha avó não me olhava. A princípio, achei inexplicável ela fizesse isso, pois costumava fitar-me longamente, com uma ternura que incomodava. Tive raiva do que me parecia um capricho, e como represália, fui para a cama. Deixei a luz acesa. Sentia não sei prazer em contar as vigas do teto, em olhar para a lâmpada. Desejava que nenhuma dessas coisas me afetasse e irritava-me, por começar a entender que não conseguiria afastar-me delas sem emoção. Minha avó fechara a maleta e agora se movia, devagar, calada, fiel, ao seu hábito de fazer arrumações tardias. A quietude da casa parecia triste e ficava mais nítida com os poucos ruídos aos quais me fixava. Manso arrastar de chinelos, cuidadoso abrir e lento fechar de gavetas, o tic-tac do relógio, tilintar de talheres, de xícaras. Por fim, ela veio ao meu quarto, curvou-se. Acordado, apanhou o lençol e ia cobrir-me. Gostava disto. Ainda hoje o faço quando a visito. Mas pretextei calor, beijei sua mão enrugada e antes que ela saísse, dei-lhe as costas. Não consegui dormir. Continuava preso a outros rumores. E quando estes se esvaíam, indistintas imagens me acossoavam. Edifícios imensos, opressivos, barulhos de trens, luzes, tudo a afligir-me, persistente, desagradável, imagens de febre. Sentei-me na cama, as têmporas batendo, o coração inchado, retendo uma alegria dolorosa, que mais parecia um anúncio de morte. As horas passavam, cantavam grilos, minha avó tossia e voltava-se no leito. As molas duras rangiam o peso de seu corpo. A tosse passou. Emudeceram as molas, ficaram só os grilos e os relógios. Deitei-me. Passava de meia-noite quando a velha cama gemeu.
Minha avó levantava-se, abriu de leve a porta de seu quarto, sempre de leve, entrou no meu. Veio chegando e ficou de pé junto a mim. Com que finalidade? Perguntava eu. Cobrir-me ainda? Repetir-me conselhos? Ouvi-a então soluçar e quase fui sacudido por um acesso de raiva. Ela estava olhando para mim e chorando como se eu fosse um cadáver, pensei. Mas eu não me parecia em nada um morto, senão no estar deitado. Estava vivo, bem vivo. Não ia morrer. Sentia-me a ponto de gritar, que me deixasse em paz e fosse chorar longe, na sala, na cozinha, no quintal, mas longe de mim. Eu não estava morto. Afinal, ela beijou minha fronte e se afastou, abafando os soluços. Eu crispei as mãos nas grades de ferro da cama, sobre as quais apoiei a testa ardente, e adormeci. Acordei pela madrugada, a princípio com tranquilidade, e logo com obstinação. Quis novamente dormir. Inútil. O sono esgotara-se. Com precaução, acendi um fósforo. Passava das 3. Restavam-me, portanto, menos de 2 horas, pois o trem chegaria às 5. Veio-me então o desejo de não passar nenhuma hora mais naquela casa. Partir, sem dizer nada, deixar quanto antes minhas cadeias de disciplina e de amor. Com receio de fazer barulho, dirigi-me à cozinha. Lavei o rosto, os dentes, penteei-me e, voltando ao meu quarto, vesti-me. Calcei os sapatos, sentei-me um instante à beira da cama. Minha avó continuava dormindo. Deveria fugir ou falar com ela? Ora, algumas palavras. Que me custava acordá-la? Dizer-lhe adeus. Ela estava encolhida, pequenina, envolta numa coberta escura. Toquei-lhe no ombro. Ela se moveu, descobriu-se. Quis levantar-se e eu procurei detê-la. Não era preciso. Eu tomaria um café na estação. Esquecera de falar com um colega, e se fosse esperar, talvez não houvesse mais tempo. Ainda assim, levantou-se. Ralhava comigo por não tê-la despertado antes. Acusava-se de ter dormido muito. Tentava sorrir. Não sei por que motivo, retardei ainda a partida. Andei pela casa, cabisbaixo, à procura de objetos imaginários, enquanto ela me seguia. Abrigada em sua coberta, eu sabia que desejava beijar-me, prender-se a mim, e a simples ideia destes gestos estremeci. Como seria se na hora do adeus ela chorasse? Enfim, beijei sua mão, bati-lhe de leve na cabeça, creio mesmo que lhe surpreendi um gesto de aproximação, de certo, na esperança de um abraço final. Esquivei-me, apanhei a maleta e, ao fazê-lo, lancei um rápido olhar para a mesa, cuidadosamente posta para 2, com a humilde louça dos grandes dias e a velha toalha branca, bordada, que só se usava em nossos aniversários. Então, gente, aí, né, é o texto do Osmar Lins, né, foi publicado em Os Gestos, certo? Esse texto foi retirado desse livro. O Osmar Lins também, né, é um escritor muito conhecido, tá? Então, nós trouxemos aí para vocês o conto dele. A partir desse eu trouxe um vídeo também, tá? Que eu vou colocar no grupo. Aqui eu coloquei apenas o link do vídeo, mas no grupo eu vou colocar para vocês assistirem, certo? A partir desse conto, a partida, né? Quantas partidas, né, não acontecem na sociedade, na nossa vida? Quantas partidas? E o Osmar Lins, ele traz justamente essa reflexão, né, sobre as mudanças, sobre as nossas partidas, certo? Aqui algumas questões para vocês. Vocês irão realizar no caderno, tá? Vão escrever no caderno e enviar no grupo de atividades. A primeira. Qual o conflito interno vivido pelo personagem principal do conto? Explique. Qual é esse conflito, né, que esse personagem do conto viveu? Por que o narrador começa o texto dessa forma? Hoje, revendo minhas atividades, quando vim embora, reconheço que mudei bastante. Por que ele inicia o conto dessa forma? Eu quero que vocês justifiquem, tá? O narrador também é personagem do conto. Justifique com elementos do próprio texto. Então, vocês irão observar se o narrador ele também é personagem do conto e vão trazer alguns elementos, alguns trechos, né, do texto que justifiquem isso, tá? Com qual personagem do conto você se identificou?
Então, você vai escrever com qual personagem você se identificou. Você já viveu algo parecido ou conhece alguma narrativa semelhante? Escreva. De despedida, né? Alguma narrativa de despedida, alguém que teve que deixar ali a família para estudar em outro canto, para trabalhar, ou alguma outra situação, tá? Então, façam essas questões, certo? E enviem ao grupo de atividades. Nas próximas semanas, nós vamos dar continuidade, né, ao estudo do conto, né, do projeto Leitura e Escrita, Se a Palavra é um Dom, e eu vou trazendo, tá, nesses encontros, outros textos, certo? Bom dia a todos e boa aula!